Nesse tutorial, você aprenderá como criar água animada por meio do sistema de física Dynamic Paint no Blender 3D. Então, vem comigo! Fala, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Wellington Coloni falando. Para os exemplos, eu estarei utilizando esse arquivo, que eu modelei de uma banheira, do patinho, e esse plano aqui que seria a água da banheira. Você poderá usar o seu próprio arquivo, tá? Funcionará de igual modo. Todos os comandos que eu fizer aqui, a minha pretensão é que você entenda o conceito para aplicar aí de fato nos seus projetos. Eu usarei o exemplo aqui da banheira do patinho, só para a nossa aula ficar mais didática, combinado? Então aqui, para começarmos, você precisa entender o seguinte. Eu criei esse plano, aqui que no caso seria a água da banheira, e eu apertarei a tecla Tab para entrar dentro do Edit Mode dele. Perceba que ele não tem muitas subdivisões, correto? Eu criei essa topologia inicial com uma densidade bem baixa. Para que o efeito funcione, o Dynamic Paint funcione, você terá que ter em seu plano, que no caso aí vai ser o líquido da sua cena, a água, precisa ter bastante subdivisões. Aqui eu vou apertar a tecla Tab mais uma vez, dentro do Edit Mode, apertarei a tecla A para selecionarmos todo o plano, clicarei com direito, escolherei a opção Subdivide. Nós podemos acessar o menu aqui na parte inferior, clicando aqui na setinha. Em Number of Cuts, eu vou aumentar aqui para 4 níveis, tá bom? Depois eu vou usar o Subdivision Surface também. Podemos sair do Edit Mode com a tecla Tab. Então, a primeira configuração que eu gostaria de fazer com vocês seria essa. Agora nós podemos acessar a minha Modifier Properties. Em Add Modifier, eu vou atribuir o Subdivision Surface. Aqui por padrão vem com um nível de exibição, vou colocar aqui 2 níveis. Em Render, por enquanto, eu vou deixar 2 níveis. Você pode colocar mais níveis. Quanto mais níveis você colocar aqui no modificador Subdivision Surface, melhor será o resultado da sua água. Bacana? Por enquanto, eu vou deixar 2 para ficar levinho. Aqui até, se percebermos, o meu plano está passando um pouquinho para fora. Não tem problema, não vou me preocupar com isso. O correto aí seria ajustar, mas eu vou deixar dessa forma aqui porque isso não nos interessa por enquanto. Agora, é muito simples mesmo, viu, gente? O efeito é tranquilíssimo. Eu vou selecionar, a princípio, o plano, nosso plano. Na abinha Physics Properties, que é onde nós trabalhamos com as propriedades de física aqui no Blender, e atribuirei para o nosso plano o Dynamic Paint. Por padrão, aqui em Type, que seria tipo, vem Canvas. Canvas em português seria tela. Bacana, eu vou deixar dessa forma mesmo, que é o que nós queremos, que o plano seja a tela. Clicarei em Add Canvas. E na seção Surface, em Surface Type, eu mudarei de Paint para Waves. Então, nós teremos o efeito de ondas, certo? Então, essa é a primeira configuração aqui do Dynamic Paint referente ao plano. Agora, eu selecionarei o patinho. Na abinha Physics Properties, atribuirei para ele também o Dynamic Paint. Só que agora, aqui em Type, eu não deixarei Canvas. Eu mudarei para Brush. Então, imagina só. O nosso plano é uma tela e o patinho é o brush. Funciona dessa forma. Agora nós podemos clicar aqui em Add Brush. Bacana, já está praticamente pronto o efeito. Agora, se nós dermos o play aqui na timeline, olha só. Vai sair uma onda ali debaixo do patinho. Inclusive está até pesado pra caramba, porque eu estou gravando a tela. Acaba consumindo mais processamento. Eu vou pausar a animação. Nós podemos acessar aqui a minha Modifier Properties. Eu vou deixar aqui em Levels Viewport do Subdivision Surface com um nível, só para ficar bem levinho. Depois nós fazemos as últimas configurações. Voltarei a agulha para o 0 e darei o play. Então já temos um efeito de onda acontecendo ali no nosso pato. Só que para que de fato aconteça igual o vídeo que eu mostrei para vocês na introdução, nós precisamos criar uma animação desse pato. Ele está parado, só a título de exemplo, eu vou selecionar ele, apertarei a tecla I para nós criarmos um quadro-chave nesse ponto, no quadro 0, tecla I, escolherei a opção Location. Beleza? Dessa forma nós já criamos um quadro-chave nesse ponto, levarei a agulha da timeline lá para o quadro 100,
e moverei o patinho até o final da banheira. Ó, até o final da banheira. Apertarei a tecla I mais uma vez e escolherei Location. Dessa forma, nós fechamos o ciclo. Se eu voltar agora a agulha para o quadro 0 e der o play, perceba, o efeito de ondas já está acontecendo. Só que está um pouco exagerado, é claro. Na verdade, bem exagerado, né? Imagina, um patinho de borracha não faria esse estrago todo na água. Aqui, para o efeito ficar ainda um pouco mais interessante, podemos selecionar o plano, clicar com direito, escolher a opção Shade Smooth, para suavizar. Eu já deixei os materiais aplicados aqui nessa cena, só o da água aqui que não está aplicado. Eu vou até a minha Material Properties, clicarei aqui no histórico dos materiais. Tem um material de água aqui que eu já tinha criado para teste. Ó, então acho que até azul demais, né? Água um pouquinho mais claro. Tão azulzão assim. Beleza? Então já está acontecendo. Vou voltar a agulha aqui para o 0. Olha lá. O patinho já está arrastando a água ali. O Dynamic Paint já está funcionando. Só que nós podemos melhorar esse efeito. Mudarei para o modo sólido para ficar mais leve para trabalharmos. Selecionarei a água. Mudarei para a abinha Physics Properties. Girarei o screw aqui para nós virmos para a parte inferior. Nós podemos trabalhar com esses dois parâmetros, o Scale Influence e o Radius. Vamos diminuir um pouquinho o Radius, deixar ele na metade. Vamos dar o play para ver como é que está. Ainda está um pouquinho exagerado. Nós podemos trabalhar agora o Scale Influence também. Vamos dar o play. Já melhorou um pouco. Talvez diminuir um pouquinho mais o Scale Influence. Deixar ele menorzinho assim. Aí é questão de gosto, né? Depende do que você vai estar usando aí na cena. Esse daqui já ficou bem interessante. Aqui o Radius, vamos diminuir um pouquinho também. Se você estiver usando um barco, se estiver usando qualquer outro objeto, você vai precisar trabalhar nessas propriedades. Aqui tem outras configurações que você pode explorar depois com calma aí para ver quais são as diferenças. Mas eu particularmente, mexendo nesses dois parâmetros aqui, eu já consegui chegar no resultado que eu queria, tá? Então, você pode ficar à vontade. Vou voltar a agulha aqui para o 0. Então, o efeito já está acontecendo corretamente. Vou voltar a agulha para o 0 mais uma vez. Essa abinha Modifier Properties. Eu renderizei aquela água da introdução com 4 níveis de subdivisões no modificador Subdivision Surface. Vou deixar aqui em Levels Viewport com 4 níveis. E em Render também com 4 níveis em ambos. Nós podemos acessar agora a abinha Physics Properties com o plano selecionado, no caso seria a água. Vou girar o screw aqui dentro. Nós podemos clicar aqui no parâmetro Bake All Dynamics. Dessa forma, todas essas configurações que nós fizemos serão processadas. Bacana, clicarei aqui em Bake All Dynamics. Vai demorar um pouquinho. Enquanto está gerando o bake, se você está gostando dessa aula, já aproveite e deixe seu like. Bacana, dessa forma eu entenderei que esse tipo de conteúdo foi relevante para você e trarei mais vídeos relacionados ao tema aqui de física e animação para o canal, combinado? Aqui enquanto está gerando bake, eu gosto de usar uma analogia. Bake em português seria assar, cozinhar. Imagina que todas essas configurações que nós fizemos até agora seriam os ingredientes de um bolo. Imagina que você colocou todos os ingredientes na forma, tudo certinho, só que está cru, né? Então nós precisamos levar ao forno para assar. O bake nada mais é que isso. Então, imagina só, todas essas configurações são os ingredientes, colocamos num recipiente e levamos para o forno para assar, para termos de fato todas as configurações atribuídas. Vou esperar que chegue até o final. Então o bake foi finalizado. Se dermos o play, ainda vai estar parecendo um pouquinho pesado, mas de fato está configurado tudo certinho. Eu vou pausar a animação, só para mostrar para vocês que funcionou. Pressionarei o comando Shift A, aqui eu criarei uma câmera, pressionarei agora o comando Ctrl Alt 0, para nós enquadrarmos a vista da cena na câmera. Apertarei a tecla G para mover, selecionarei a câmera, dar um focal lente para aproximar um pouquinho. Se mudássemos para o modo Rendered, por exemplo, aqui, perceba ali que o efeito da água já está acontecendo. Eu não estou gostando muito do valor de OR dessa água. Vou selecionar ela na abinha Material Properties. Vamos mexer um pouquinho nesse valor de OR. Estou gostando muito. Está muito parecendo um espelho, né? Aí.
pouquinho mais claro, talvez. Você pode mudar que eu estou com uma imagem HDR já atribuída na cena. Se você não sabe como fazer isso, tem vídeo no canal também. Depois dá uma olhadinha nas playlists. Vou mudar aqui para Workspace Shading. Apertar a tecla 0, só para nós visualizarmos a vista da câmera. Aqui eu estou com os Cycles ativo. Com Cycles. Nós podemos deixar aqui só para uma exibição rápida. O Max Samples eu vou deixar aqui com 200. Com 200 eu vou rotacionar a orientação da imagem HDR, só para ter um resultado um pouquinho mais interessante ali na parte das águas, na parte das ondas. Para aparecer um pouquinho que eu quero que você perceba que o efeito sairá também no render. Vou mudar para o modo Solid. Vou vir aqui na seção Render, Render Image. Então podemos perceber que depois que fizemos as configurações e geramos o bake, o efeito está presente na cena. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, antes de encerrar essa aula, o arquivo que eu fiz aí da introdução para você entender o conceito. Tá? Vou fechar essa janelinha aqui do render, vou abrir o outro arquivinho. Bom, então ao abrir o arquivo, se eu mudar aqui para o modo rendered, por exemplo, perceba aqui que a cena já está configurada, igual eu mostrei para vocês, só que eu criei um caminho. Vou dar o play aqui. Tá acontecendo, é claro que vai estar pesado. Até eu tinha adicionado aqui no patinho, vou pausar a animação. Tinha adicionado aqui no patinho esse outro componente aqui, como se fosse aqueles brinquedinhos de corda. Quando ele vai sendo animado aqui dentro da banheira, aquele dispositivo aqui que dá corda vai girando. Tá, aqui eu vou deixar no modo Solid para ficar mais leve para a gente. Vou selecionar a água, vou até a abinha Modifier Properties, está com 4 níveis, como eu havia mencionado para vocês, vou deixar aqui com 2 níveis, só para ficar mais leve, vou voltar a agulha aqui para o 0, vou dar o play. Então, ali praticamente nós não estamos tendo o efeito da água na viewport porque nós demos o bake. O que teríamos que fazer para visualizar novamente o efeito? Acessar a abinha Physics Properties, com o plano selecionado, deletar o bake que eu já tinha gerado, com 4 níveis ali de subdivisões, deletar o bake, deletei, vou voltar a agulha para o 0, e se der o play, agora sim vai aparecer de novo o efeito. Então, se você quiser trabalhar com o modificador Subdivision Surface, eu deixei com 2 níveis e dei o bake, quero deixar com 4 níveis, o que você tem que fazer? Selecionar o plano, acessar a abinha Physics Properties e deletar o bake, igual eu mostrei para vocês, e depois dar o bake de novo com as novas configurações. Aqui eu criei esse caminho. Eu acho que é importante eu falar isso nesse vídeo. Se dermos o play, perceba que o patinho ele está seguindo esse caminho. Eu criei esse caminho com curvas. E para que o efeito ficasse interessante, eu vou selecionar o caminho, apertaria a tecla Tab. Perceba que eu criei alguns desníveis. Em alguns pontos, esse objeto curvo ele vai para baixo, em outros ele sobe. Então isso fica interessante. Olha ali no patinho. Então ele entra um pouquinho na água, sobe um pouquinho, volta. Ele entra um pouquinho, então isso deixa o efeito mais natural. Por isso que o videozinho da introdução ficou interessante. Muita gente lá no meu Instagram perguntou como que eu fiz isso e tudo mais, então é dessa forma. Aqui no canal, para esse tutorial não ficar muito extenso, que eu acho que ele já está um pouco extenso, tem um vídeo que eu mostro como animar as câmeras com objetos curvos. É o mesmo conceito, igualzinho. Eu vou disponibilizar o card agora na tela. Caso você tenha interesse em aprender como que eu fiz esse caminho, se você assistir esse tutorial, certamente você entenderá o conceito, beleza? Se você deseja dominar o Blender o mais rápido possível, conheça já o meu treinamento completo Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele, você aprenderá as principais técnicas do universo 3D de forma definitiva, desde o básico até o nível avançado. Liberamos as inscrições dessa turma com 60% de desconto, mais o acesso vitalício. Mas atenção, essa condição especial é válida por tempo limitado, então aproveite essa oportunidade. O link com todas as informações sobre o curso está abaixo do vídeo na descrição. Ou, se preferir, escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela. Se seu objetivo é dominar o Blender, esse é o melhor caminho.